Recentemente, a imprensa tem noticiado casos de uso da Lei de Segurança Nacional contra opositores ao atual governo. Um dos casos mais pertinentes envolve o influenciador Felipe Neto, que foi intimado pela Polícia Civil a prestar depoimento após ter chamado o atual presidente de genocida. Nesse vídeo você vai ver que a perseguição a opositores do governo com a justificativa de defesa da segurança nacional não é de hoje. Em 1935, durante o governo Getúlio Vargas, foram feitas as primeiras regras para punir crimes contra a segurança política e social. Após a revolta comunista, foram decretadas normas com o mesmo objetivo, buscando restringir ainda mais a atuação dos movimentos contra o governo. No ano seguinte, foi criado o Tribunal de Segurança Nacional, ligado à Justiça Militar e usado para perseguir opositores do regime. Em 1953, uma nova lei restringiu a atuação da Justiça Militar, passando os julgamentos para o Tribunal Comum. Em 1965, um ano depois do golpe militar, o governo baixou o Ato Institucional número 2, que devolveu à Justiça Militar a atribuição de julgar todos os crimes políticos cometidos contra civis e militares, sem distinção. 2 anos depois, em 1967, foi instituída a primeira Lei de Segurança Nacional da ditadura. A norma foi um reflexo da doutrina de segurança nacional, uma corrente que defendia um país ufanista e pregava a defesa do capitalismo contra o comunismo. A Lei de Segurança Nacional reproduzia uma lógica de combate à oposição do regime militar, autorizando medidas de repressão contra a guerra subversiva. Em 1969, a lei foi alterada para permitir a pena de morte e a prisão perpétua, o que só foi alterado 9 anos depois. Em 83, ainda durante a ditadura, foi criada a Lei de Segurança Nacional, que é utilizada até os dias de hoje. 5 anos depois, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu diversos direitos sociais e passou para a Justiça Federal a competência para julgar crimes políticos contra o Estado. Mesmo assim, a Lei de Segurança Nacional foi mantida, prevendo crimes contra a ordem política e social. Uma das críticas mais recorrentes a essa lei seriam os tipos penais abertos, ou seja, por ela possuir artigos que não descrevem com detalhes a conduta que é considerada criminosa. Isso deixa a regra imprecisa e abre margem para que as pessoas sejam acusadas sem terem cometido efetivamente um crime. No artigo 23, por exemplo, o trecho "incitar subversão da ordem política" não especifica quais ações podem ser entendidas como subversão.